Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos ter aí um vídeo muito importante, muito interessante, onde finalmente foi disparado aí o alerta vermelho, né, e conseguimos ver essa questão exatamente na forma que os grandes players do mercado investem seu dinheiro, e obviamente não conseguimos ver isso através da nossa mídia, então seguimos aí sites importantes norte-americanos que acabam dando uma pista ali e outra aqui, e viemos apresentar aí para todos vocês essa questão, meus amigos. Realmente é uma grande satisfação, né, para o canal, quando tudo aquilo que a gente fala aí, está falando há 3 meses, a gente vê se concretizando exatamente nesses grandes players de mercado. Ok, pessoal? Então, além de todas as questões que a gente já abordou, cansamos de abordar em relação ao ouro, as ações aí das mineradoras de ouro norte-americanas disparando, o valor do ouro no último ano aí subindo absurdamente, principalmente para um ativo seguro, e a China, a Rússia, né, os países aí, uma busca aí insana atrás do ouro. Esse vídeo aqui a gente vai mostrar uma outra questão fundamental, que é exatamente o alerta vermelho em si, que é exatamente aquela estratégia dos pozinhos que nós estamos fazendo. Tem uma playlist só para isso, ensinando todos os conceitos aí. Quem quiser é só assistir. Então encontramos ali a matéria que diz exatamente que esses podres de rico, né, empresas, investidores que realmente têm muito, muito, muito capital, começaram agora esse mês a fazer o mesmo que nós estamos fazendo aqui no canal, meus amigos, comprando mercado de opções, exatamente porque estão esperando aí essa ruptura econômica muitíssimo em breve. Ok, pessoal? Então, só a nossa introduçãozinha de sempre. Temos aí um grupo sensacional. Cada vídeo que nós fazemos aí um monte de gente entra. Pessoas que já conhecem de mercado, pessoas que não conhecem entram para aprender. Então, se você tem interesse, mande um e-mail aí nesse enderecinho aí da descrição e será muito bem-vindo, meus amigos. Só mandar esse e-mail para a gente responde com as instruçõezinhas aí. Ok, pessoal? Então, basicamente, esse vídeo ele vai trazer essa questão. São duas notícias principais aí, uma mostrando mais ainda como a economia realmente está se deteriorando, e um fenômeno aí muito interessante das empresas zumbis, né? Olha que termo insano, e não é um bloggerzinho, né? Um canalzinho aí como o nosso que é pequenininho, que disse, é a própria Bloomberg, meus amigos, que a gente sempre fala aqui, que as empresas norte-americanas são um novo subprime, porque além de estarem com uma dívida insana, estão terceirizando e quarteirizando em forma de instrumentos financeiros, e foi isso que explodiu o mundo em 2008, mas esse termo realmente de empresa zumbi a gente não tinha visto ainda, né? Que é aquela empresa que está tão endividada, mas tão endividada, que mesmo se ela vender tudo que ela tem, com lucro de muito tempo, ela já não consegue mais pagar a própria dívida que tem, né, pessoal? Então, uma matéria sobre isso muito legal, e a outra exatamente sobre os pozinhos aí, os grandes players operando nos pozinhos, meus amigos. Nossa estratégia aqui, né, é feita, obviamente, elevada milionésima potência aí, né? Porque esses caras têm muito dinheiro, muita bala na agulha para operar nesse tipo de mercado. Tá certo, pessoal? Então, antes de começar a ler a primeira matéria, é uma questão muito interessante também, a gente sempre comenta isso, né? No nosso grupinho lá a gente sempre fala, né? Utilizando aí um exemplo bem besta, né? Para dizer a verdade, que é aquele filme, né? Do Batman que o Robin, né? Esse último filme, O Cavaleiro das Trevas, o Robin fala, né? Ah, mas talvez será que não é coincidência? E o comissário Gordon ali fala: filho, você é investigador, né? Você não pode mais se dar ao luxo de acreditar em coincidências. Então, essa semana ocorreu realmente duas coisas aí para a gente ficar de olho. Primeiro, aquela questão, né, daquela operação da Polícia Federal que pegou fraudes aí na mineração do ouro. Não só em si essa abordagem já é realmente incrível de a gente ver uma coisa dessa acontecer nesse momento, mas principalmente a importância, né, que um veículo de comunicação tão importante como a maior canal do país aí deu, né, no seu programinha aí noturno de domingo, que é o programinha aí que mais influencia a cabeça do cidadão médio,
do cidadão que não tem acesso a outras informações. Incrível uma matéria dessa passar nesse momento, né, pessoal? É exatamente para estimular as pessoas a ter medo, a desconfiar das empresas. Novamente, né, gente? A gente não tem nenhuma associação comercial com nenhuma empresa de ouro. Então eu tenho sim suas ressalvas. A gente fez um vídeo só sobre isso. Pesquisem bem, vejam se vale a pena deixar em custódia, deixar em casa também é perigoso. Mas é realmente incrível que justo nesse momento que está tendo essa corrida enorme, né, a mídia começa a dar um destaque tão grande para isso. E óbvio que aconteceu hoje aí, né, nessa quinta-feirinha aí, 25/7, um roubo extraordinário, digno de filme, né, muito mais do que o 12 Homens e um Segredo lá. O pessoal roubou quase 1 tonelada de ouro, né, pessoal, não é um chiclete, né, não é uma bala, não é um carro forte cheio de dinheiro, é ouro, né? Então, só naquele caminhãozinho ali, 176 milhões, né, de dólares, meus amigos. Não, desculpa, de reais, né? Na verdade, 172, que foi o que fechou hoje. 172 milhões de reais tinha naquele caminhãozinho. Que coisa, né? Que forças ocultas será que estão atrás disso? Mas aí é muita especulação. Esse não é um canal especulativo. Esse é um canal que fala de notícias. Mas, como o nosso querido comissário Gordon disse, não podemos acreditar em coincidências, pessoal. Então, vamos continuar a nossa estratégia, sempre comprando um pouquinho por mês, né, desses metais, daquela outra carteirinha que a gente fez aí no nosso outro vídeo. Então, vamos sempre estar ligado nessas questões. Ok, meus amigos? Então, vamos à primeira notícia aí do dia. Nós costumamos trazer aqui notícias, né, de sites menores que não são ali do mainstream da mídia, né, mundial, mas realmente essa semana nós fomos surpreendidos com mídias grandes norte-americanas, como a Bloomberg novamente, né, um canal aí muito importante de finanças, trazendo, inclusive as duas matérias que a gente vai trazer hoje é da Bloomberg, o que nos deixa muitíssimo mais preocupado, pessoal, porque quando começa a entrar no mainstream esse tipo de notícia, é porque a água já está no pescoço realmente, né? Então, essa primeira noticiazinha, novamente os links estão sempre aí nas descrições. Essa primeira notícia ela fala ali, né? Banqueiros centrais estão jogando um jogo perigoso com os preços dos ativos. Olha só que a gente fala todo santo dia aqui nesse canal. Então ele começa ali, os bancos centrais do mundo correm o risco de acumular problemas para mais tarde, tomando medidas para garantir que a expansão econômica permaneça nos trilhos. Aquilo que a gente sempre fala, né, pessoal? Então, os governos aí do mundo inteiro, e essa para nós é o maior motivo de crise, né? Nós não somos aí que a gente sempre fala apocalípticos, não, a gente sempre vai através dos números mesmo para chegar nessas conclusões. Então os mercados aí, os bancos centrais continuam estimulando absurdamente as economias, e isso realmente vai acabar com o sistema financeiro, né? Aí ele continua, ao cortar taxas de juros já baixas, né, para sustentar uma economia global em declínio. Gente, olha, mais claro que isso não tem como ser, né? Os formuladores de políticas monetárias correm o risco de abastecer as bolhas de ativos que podem eventualmente estourar e sustentar as empresas zumbis, olha aí que eu comentei, que poderiam continuar arrastando o crescimento. Eles também estão incentivando um acúmulo perigoso de alavancagem em um mundo em que a dívida total já está se aproximando de, pasmem meus amigos, 250 trilhões de dólares. Meu pai do céu, né? 250 trilhões, gente, para nós, né, que somos cidadãos médios aí, se a gente tiver 250 reais na carteira já tá bom pra caramba, né? Imagina 250 trilhões, não dá nem para imaginar o que é isso, mas realmente é muito dinheiro. Pensando lá, né, talvez nessa mesma matéria tenha, que desses 250 trilhões, 77, né, sempre bom a gente ter esses números na cabeça, aí 77, 80 trilhões estão em dívidas aí dos governos, e 13 trilhões já estão em dívidas com juros negativos, né? Então, só pra gente ter uma ideia, dá para imaginar uma coisa dessa, né? Aí essa matéria, essa figura é sensacional, ela traz ali como os principais bancos centrais vão mudar as taxas de juros até o final de 2019. Nosso querido Brasil está lá, olha ali, né? Vai diminuir também, gente. Olha aí, hein, quem chegou a 40% de juros do Selic na época do Plano Real, quem chegou a 15% ali há alguns 2 anos aí na era Temer. Que coisa, né? A gente vai bater os 5%
e vai continuar caindo, tudo leva a crer, né? Então essa figura é extraordinária, meus amigos. Ele continua. Os cortes na taxa do Fed incitarão riscos indesejáveis dos tomadores de empréstimos e aprofundarão a próxima recessão, disse Steven Hichuto, economista-chefe da Mizuho Securities USA, em 23 de julho. Apenas nessa semana, Sérgio Ermotti, CEO do UBS Group AG, alertou que uma política monetária mais frouxa correu o risco de criar uma bolha de ativos. Mesmo assim, os bancos centrais estão apostando que os benefícios de curto prazo de combater a desaceleração global e os efeitos da guerra comercial superam os custos de longo prazo de um dinheiro ainda mais fácil. Espera-se que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reduza as taxas na semana que vem. E o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, sempre falamos dele aqui também, né, pessoal, bom lembrar, sinalizou na quinta-feira que vai abrandar em setembro. O que os economistas da Bloomberg dizem? O Fed está se preparando para reduzir as taxas quando o crescimento está próximo do potencial, o desemprego está baixo e a incerteza do comércio ameaça atenuar o impacto. Quando a crise vier, cortes vistos como necessários, seguros na época, podem ser vistos em uma luz diferente. O espaço da política não pode ser usado duas vezes. Economista-chefe da Bloomberg Economics. Outra razão pela qual os formuladores de política do Fed e do Banco Central Europeu estão prontos a avançar é a sua confiança de que as taxas mais baixas não levarão a um surto de inflação indesejada. De fato, eles sinalizaram que aceitariam um aumento nas pressões de preços para ajudar a levar as taxas de inflação, que eles consideram baixas demais. O Banco Central Europeu reuniu-se quinta-feira e o Fed na próxima semana. Pessoal, essa é outra questão também que a gente sempre fala, né? Por como que pode tanta injeção de dinheiro na economia e não causar inflação, né, pessoal? Como que pode uma coisa dessa? Aí existem várias discussões aí no nosso próprio canalzinho, nossa própria comunidade, e é óbvio, né, pessoal, para todo mundo que muito desse dinheiro que está sendo liberado está sendo exatamente utilizado na especulação, né? A gente não vê pobre ganhando casa, pobre ficando rico por causa dessa liberação de dinheiro, né, na economia, gente. A gente vê isso aí, a bolsa estourando, um monte de imóvel sendo construído com subsídio aí do governo, né, dos bancos, mas o pobre, a classe média, cada vez pior, muito pelo contrário, né? A classe média não consegue comprar mais nada. Então, exatamente, eles estão, ao invés de usar esse dinheiro aí para ajudar o povo, obviamente só está inflando cada vez mais os mercados de capitais, né? Aí ele continua, o próprio Powell sugeriu que as duas últimas expansões econômicas dos Estados Unidos não terminaram, porque a inflação ficou muito alta, mas porque os mercados de ativos ficaram muito cheios de energia. Em 2000, eram os preços das ações, especialmente os das empresas de alta tecnologia. Em 2007, eram os preços das casas. Com os preços das ações nos Estados Unidos já flertando com altas recordes e cerca de 13 trilhões, é o que a gente comentou, né? 13 trilhões de títulos com taxas negativas, há uma preocupação de que a história se repita. Certamente, em um período em que os preços dos ativos estão elevados, você deve estar um pouco preocupado em realmente aquecer os preços dos ativos, disse o presidente do Fed de Boston, em 19 de julho, na CNBC. Na qual ele sinalizou sua provável oposição a uma ampla taxa de corte esperada. Embora os preços das ações ainda não estejam no território da bolha, eles podem acabar nos próximos 6 a 9 meses e os investidores ficarem convencidos de que o Fed irá protegê-los contra perdas, disse Ethan Harris, diretor de pesquisa econômica global do Bank of America. Se você continuar entregando cortes preventivos, acabará criando uma bolha, disse ele, que é o que a gente também sempre comenta no canal. Mercados de ativos não são a única coisa que se beneficiará de taxas mais baixas. Empresas que têm problema para pagar suas dívidas também. Olha aí, pessoal, olha aí, o que a gente sempre fala também. Esse é o novo subprime, empresas que não conseguem pagar suas dívidas, mas como o dinheiro é fácil, né, a mamãe Sam, né, nem tio Sam mais, é mamãe Sam, continua dando dinheiro para seus filhinhos, né? Pode pegar que é tudo de graça. Então, as empresas continuam, obviamente, tomando mais e mais empréstimos, ok? Então ele continua aqui. A parcela das chamadas empresas zumbis, empresas incapazes de cobrir os
custos do serviço da dívida, dos lucros operacionais durante um período prolongado e com perspectivas de crescimento moderadas. Subiu para cerca de 6% das ações cotadas não financeiras nas economias avançadas, uma alta de várias décadas, de acordo com o Bank for International Settlements. Gente, então vamos lá. Pelo que a gente aprendeu em 2008, novamente, se eles estão falando em 6%, certamente é uns 30%, né? Por quê, gente? Porque esse tipo de coisa está dentro da contabilidade das empresas, né? A gente realmente só vai descobrir o tamanho desse rombo quando estourar a crise, né? A gente está fazendo um especial aí muito bacana sobre a crise de 2008. Em 2008 isso aí ficou claro, né? Os bancos, os maiores bancos do mundo, demoraram aí semanas, quase meses para falar, né, o tamanho do rombo que a morte do Lehman Brothers ocasionou na economia, né? Então, como pode? Os próprios bancos aí, e as empresas mais ainda, eles não têm conhecimento, né, de se der um problema, qual seria aí a reação em cadeia, né? Então, esse número de 6% é um chute completamente, né? Só quando realmente vier a crise a gente vai saber. Aí continua, a análise do BIS, baseado em Basileia. Isso é muito importante também, né, pessoal? A Basileia sempre tem aquele conceito, né, que é como se fosse aí o Febrabano aqui no Brasil. A Basileia meio que monitora aí a solvência financeira do mundo. Então, essa análise da Basileia descobriu que as taxas de juros mais baixas desempenham um papel na prevalência de empréstimos de empresas zumbis, mesmo depois de contabilizar o impacto de outros fatores. Ele também alertou que os bancos estão vulneráveis a um abalo no mercado de empréstimos, alavancados de 1,3 trilhões. Então, novamente, pessoal, quando a crise de 2008 lá bateu, nos primeiros dias eles estavam pensando ali, né, em alguns milhõezinhos, e no final das contas foram exatamente 7 trilhões que foram aí desaparecidos da economia mundial, né? Então, se agora, sem saber de nada, sem ter estourado uma crise, eles falam em 1,3 trilhões, imagina então quanto será quando realmente estourar a crise, né? Essas empresas enfraquecem o crescimento da produtividade em toda a economia, não apenas por serem menos produtivas, mas também porque excluem recursos disponíveis para empresas mais produtivas. Aí ele continua ali falando impacto monetário. Para ter certeza, os cortes nas taxas aumentarão o sentimento em um período cada vez mais frágil. A confiança empresarial, indústria e o comércio estão todos sofrendo e a inflação global continua baixa. Olha, porque será, novamente, né? Óbvio, o dinheiro não está indo para onde devia, está indo para pura especulação. Sim, eles alimentaram as bolhas de preço de ativos. Sim, há preocupações de que algumas empresas têm baixo potencial de crescimento e não poderiam sobreviver a um aumento sustentado nos custos do serviço da dívida, disse Gabriel Stern, da Oxford Economics. Mas os pontos mais importantes são que os riscos da inflação para cima são muito pequenos, o crescimento é muito baixo, a política fiscal é muito tímida, exceto nos Estados Unidos, e os bancos centrais nos últimos 10 anos são muito conservadores. Ainda assim, anos de baixas taxas deixaram um legado preocupante. Um exemplo é o número de títulos, olha só isso, pessoal, como não lembra subprime, né? Um exemplo, o número de títulos de alto risco, denominados em euro, com rendimento negativo, um status até recentemente associado a tomadores soberanos ultra seguros, agora é de 14, segundo dados compilados pela Bloomberg. No início do ano não havia nenhum. Olha que coisa, meu pai do céu. A dívida global saltou 3 trilhões no primeiro trimestre de 2019 e agora responde por quase 320%, gente, da produção econômica global, de acordo com o Institute of International Finance. Preocupante. As empresas nos mercados emergentes estão confiando cada vez mais em empréstimos de curto prazo. Cortes de seguro nas taxas de juros não estão isentos de risco, disse Janet Henry, economista-chefe do HSBC. Então é isso, pessoal. Novamente, essa matéria é muito interessante exatamente por aquilo que a gente sempre comenta, que a gente tem que ter em mente esses numerozinhos, né, de quantos trilhões nós estamos falando, exatamente para quando chegar a crise a gente lembrar bem dessa parte aí. Tá certo, pessoal? Então, confirmando mais uma vez aquilo que a gente sempre fala, né? Já tem o novo subprime, os ativos estão absurdamente valorados, então realmente é uma questão de tempo. Tá certo, meus amigos? Então vamos à segunda matéria,
que é exatamente o que dá o título aí ao vídeo, né? O alerta vermelho foi disparado, e também é da Bloomberg, né? E ele continua aí. Compra das chamadas VIX, né? Explode em ondas evocando memórias do 50 Cent. Então aí tem muitos conceitinhos para a gente entender o que é VIX e o que é 50 Cent, né? E não é o cantor, galera. O cantor tá ferrado também, mas não é o cantor de rap 50 Cent, é outra coisa, né? Então vamos primeiro entender o que é esse VIX, né? Então vamos lá. O índice de volatilidade, VIX, Volatility Index, é um índice que se baseia nos preços das opções do SP500 e que mede a expectativa dos agentes para a movimentação das ações nos próximos 30 dias. Então o que é basicamente isso daí, pessoal? É exatamente o que a gente faz aqui no canal, né? De uma forma obviamente global e astronômica, né? O que a gente faz aqui no canal é que a gente vai lá, né, numa determinada opção, no dia, e a gente vê o quanto que estão aí negociando as opções para a gente fazer nossas operaçõezinhas, né? O VIX é como se fosse um índice que mostra isso exatamente dessa forma, para você entender o quanto que está sendo movimentado nesse mercadinho de opções. Tá bom, pessoal? Então, óbvio, se o índice aumenta muito, quer dizer que o pessoal está preocupado, né? Porque você só vai operar com opções, como a gente sempre fala aqui, ou num ambiente que está muito claro que vai ter uma alta por algum motivo, ou uma crise próxima. E é óbvio, né, que quando você investe contra a crise, você compra um put, e é óbvio que, né, conforme está falando aqui a matéria, ele está indo nessa direção. Ok, meus amigos? Então ele continua aqui. Um grande comprador está acumulando proteção contra uma grande venda de ações nos Estados Unidos no próximo mês. Isso, gente, que é sensacional, né? Como é maravilhoso esse mercado. Então, assim, como que pode? Um grande comprador, cara, olha só, um grande comprador e você não sabe quem é, né? Dá para imaginar o quanto que um grande comprador movimenta, gente? São milhões, até bilhões às vezes, né? Mas é um grande comprador, ninguém sabe o que é, mas sabe que ele está movimentando. Olha que insanidade. Mais de 570 mil opções de compra vinculadas a um índice de volatilidade CBOE, conhecido como indicador do medo do mercado, foram negociados a partir das 2h25 de hoje, olha só pessoal, na quarta-feira em Nova York, em comparação com menos de 50 mil opções de venda. Isso deixaria a relação de venda-compra em seu nível mais baixo em mais de 4 anos, antes da desvalorização chinesa do yuan. Gente, não é pouca coisa não, hein? A atividade é semelhante aos movimentos do famigerado comprador de volatilidade conhecido como 50 Cent, olha ele aí pessoal, assim chamado para a prática de comprar proteção contra um preço de $0,5 por peça, em tamanho considerável. Esse jogador esteve ativo ao longo de 2017, o ano mais tranquilo para as ações nos Estados Unidos, em mais de 50 anos, mas finalmente conseguiu um enorme pagamento sobre comércio para o maior salto de um dia na volatilidade implícita de ações na história, em 5 de fevereiro de 2018. Mas esse tipo de comportamento de compra só foi visto com parcimônia desde então. Aí ele diz aqui, entre aspas, né, a grande compra da VIX nos últimos 2 dias é uma mudança definitiva de caráter no mercado de opções VIX, em uma fita sonolenta, disse Patrick Hennessy, head trader da EPS Strategic Capital. Não houve muitas dessas impressões com mais de 50 mil contratos no espaço VIX deste ano, que era um tema que dominava o mercado de opções VIX em 2017, quando o 50 Cent estava presente. Então, basicamente, esse 50 Cent é o valorzinho ali da opção, né, gente? Que aqui no canal a gente sempre fala, muito menos pozinho do que a gente faz aqui, né? Que o canal faz pozinho até 5 centavos no máximo, eles fazem de 50. É óbvio, né? É uma quantidade astronômica, então é óbvio que um player desse tamanho não vai conseguir comprar a opção por centavos, né? Aí ele continua. Risney acrescentou que é improvável que essas compras de opções representem uma aposta direcional na volatilidade do patrimônio. Em vez disso, servem como uma proteção para um livro de longo risco, né? Aproximadamente metade do total das chamadas negociadas expira em um mês, com um preço de exercício de 20. O tamanho desses negócios implica que um número limitado de investidores, talvez apenas um, está usando esses produtos para se proteger contra o caos do mercado.
O tamanho é semelhante a muitas das compras documentadas de 50 Cent em 2017 e 2018, se não um pouco maiores, mas o custo é de cerca de 35 centavos por pop. Portanto, talvez esse comprador garanta um apelido vinculado a outro membro da G-Unit. O VIX não tocou em 20 desde 13 de maio, quando a retaliação da China aos aumentos de tarifa nos Estados Unidos provocou uma venda de ações. O indicador de volatilidade caiu abaixo de 12 na quarta-feira, pela primeira vez em mais de 3 meses, com o índice S&P 500 subindo para um novo recorde. Nos últimos dias, vimos grandes compradores de opções de compra da VIX, disse Pravich. Aí é um nome maluco aqui, eu não vou falar não, galera, que é nome indiano, é complicado. Estrategista de derivativos de ações da Wells Fargo, olha aí, uma grande, né? Quando a gente fala da crise de 2008 aí, é uma grande empresa que foi muito importante na crise de 2008. É especialmente notável, já que a cobertura com opções de compra da VIX tinha saído da moda, desde a ampliação de 2018 VIX. Eu não espero que uma coisa aconteça depois da decisão do FONC de julho, né, diz Dave Roberts, um trader independente de produtos de volatilidade em Washington, referindo-se à reunião do Federal Reserve na semana que vem. É agora que esses eventos conhecidos de resultados binários geralmente fracassam. Então esse trader, né, com certeza muito bem reconhecido, diz que mesmo com esse movimento, ainda tem que esperar a reunião do FONC lá para julho, agora semana que vem, né? Eventos recentes que movimentam o mercado normalmente servem para melhorar uma tendência existente, em vez de desencadear uma reversão, disse ele. Por exemplo, os mercados estavam se deteriorando antes do encontro do Banco Central dos Estados Unidos em dezembro, mas se recuperando e se aproximando dos registros antes da decisão de junho e negociações comerciais no Japão. O mercado estava basicamente adormecido perto das altas de todos os tempos, concluiu Roberts. Esse é o ambiente atual. Então, gente, é isso. Para quem acredita em teoria da conspiração, né? Nada como o mercado financeiro. Né? São coisas que a gente vê em filme, que a gente não acredita, mas infelizmente assim como não funciona, né? Se a gente vê ali e as coisas começam a fazer sentido, né, gente? Quando a gente acompanha esse tipo de coisa. Na grande crise ali de 2008, né, famosa, que a gente fala muito porque realmente mexeu com as bases do sistema financeiro mundial, e até hoje, na verdade, a gente paga por aqueles acontecimentos tenebrosos que ocorreram. Teve um banco, né, que passou ilesinho, olha só, né, uma crise tão astronômica, e o maior banco dos Estados Unidos passou ileso, né? Então não vou nem falar o nome desse banco aqui. Se vocês tiverem curiosidade, vamos esperar aí para ver o nosso especialzinho sobre essa crise. Mas aí na época, né, quem não conhecia muito de mercado financeiro pergunta como que pode, né? O mundo financeiro está caindo, né? E um banco sobreviveu. Tá aí, meus amigos, tá aí a resposta, né? Como que pode? Um player só movimentou um mercado, né, desse tamanho. E é isso, se viesse essa crise agora, ele ia ficar muitíssimo mais rico, né? Ele realmente iria aí enfrentar esse momento terrível da nossa história, multiplicando o próprio patrimônio em muitas vezes, né? Então, aí hoje dá para entender. E o mesmo vai ocorrer quando vier essa crise, né? Um ou dois bancos mundiais não vão perder dinheiro, não vão. Exatamente porque eles fazem essas operaçõezinhas. E mais uma vez, gente, essa é a importância também de nós aí, como pessoas físicas, né? Micro-organismos, né? No ar, que estamos flutuando no ar, tentarmos também no máximo que a gente puder conseguir aí com o nosso capitalzículo, né, fazer alguma coisa nesse sentido, e por isso que a gente apoia tanto aí essas opções de put, exatamente para dar uma seguradinha quando explodir essa crise. No dia, durante a próxima semana, a gente consegue um lucro enorme, já tira e já deixa fora do banco aí para aguentar um impacto maior que realmente vai vir. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Novamente, divulguem bastante essas informações para o pessoal parar com essa doença de vender bens para investir na bolsa, uma bolsa extremamente inflada, né? E se proteger, pode brincar se quiser, não tem problema, mas sempre se protegendo ali, deixando uma boa parte do patrimônio contra essa insanidade que está ocorrendo aí no mundo todo, né? Esses dinheiros fáceis aí, inundando as bolsas de valores e jogando aí as coerências
básicas da economia realmente no lixo. Ok, pessoal? Então se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as novidades. Um grande abraço!